Essa é a ladainha. É a ladainha dos lares, de um modo geral. Porque nós não somos parceiros, mas nós estamos nos duelizando. Não é um dueto, é um duelo. Casamento, de um modo geral, tem virado uma estrutura de competição. Houve um tempo em que a sociedade, na sua forma machista, esmagava a mulher. Ela era apenas um capacho, um pinico de esperma, um ser que se submetia a uma cultura absolutamente despótica. Pós-Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança cultural e foi-se para o outro lado. O movimento feminista apresentou um processo em que a liberação total da mulher gerou um vácuo dentro da casa. E hoje nós não sabemos quais são os nossos papéis. Os moços estão com medo das moças. E as moças fogem dos moços. Foi nesse vácuo que apareceu o fiquei, que é apenas a utilização da pessoa para o momento de troca de óleo. Virou uma relação puramente utilitária. E o adoecimento do casamento e principalmente da família vai explodindo que nem catapora. Todo o corpo está sofrendo esta vida de falta de conhecimento dos papéis. Acho que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não é à toa, está nas Escrituras. E no meio desta crise toda que estamos vivendo, Deus está sarando a sua família, está tratando com a sua família. Porque o projeto de Deus é Ele ser pai de muitos filhos. E termos um relacionamento o mais adequado possível. Ontem nós jogamos assim a questão da Trindade, que para mim é algo inexplicável. Esta ordem trinitária, tem uns teólogos velhos, antigos, que chamam isso de pericorese. Seria a dança ao redor, como crianças que brincam de roda, num envolvimento festivo, num momento de prazer. Essa pericorese de Deus, da Trindade, onde eles bailam num relacionamento de
coparticipação e não de competição. Onde cada um tem a sua função, tem o seu papel. Você não vê na Bíblia a Trindade fazendo coisas um no lugar do outro. Você vê os papéis do Pai, os papéis do Filho, os papéis do Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo é o personagem da Trindade que mais me deixa perplexo. Porque ele não aparece. Ele como que fica atrás, simplesmente apontando para os dois. A missão dele me assusta, porque sendo ele tanto quanto o Pai e o Filho, você quase não o vê. Ele não se expõe. O prazer dele é enaltecer o Pai e enaltecer o Filho. Então, essa questão da criação do homem como a imagem e semelhança de Deus, eu não tenho essa ideia corpórea, porque Deus não teve a ideia corpórea, não é a ideia da terceira dimensão. Essa imagem e semelhança de Deus está no caráter e no relacionamento. Mas nós perdemos isto em razão do sibilo da serpente. Foi o veneno da serpente que nos inoculou um sentimento de teomania, de querer ser como Deus. E hoje nós vimos aqui nessas múltiplas frases: gostaria que minha mulher fizesse mais sexo comigo. Eu gosto tanto de carinho, mas ele só quer fazer sexo. E você vê as dores e os gemidos. De onde vieram de onde vêm essas dores e esses gemidos? Vêm de egos insatisfeitos que nós temos e que passam a competir e não a cooperar um com o outro. Toda vez que eu vou fazer algo, ela não espera. Corre na minha frente e aí reclama que eu não faço nada. Gostaria tanto que ele liderasse nossa casa, mas já que ele não se mexe, alguém que tem que tomar as decisões. Ao jogar a culpa para o outro, eu já faço a defesa de mim. E isso veio da serpente. Isso veio lá da mordidura da cobra. Há um livro que foi escrito por um teólogo americano. O título do livro é Que a Serpente Não Decida por Nós. Porque nós passamos tudo para frente. A mulher que tu me deste, eu estava aqui tão bem. O Senhor me criou aqui. Mas Deus não criou Adão, só o macho. Já em Adão estava Eva. Assim como em Jesus estava a igreja. A igreja foi tirada de Jesus, assim como Eva foi tirada de Adão. Agora, eu estava muito bem nesse jardim. O Senhor inventou essa mulher. A princípio eu achei fantástico. Osso do meu osso, carne da minha carne.
Mas depois ela começou a manipulação. Eu sabia que não podia comer daquela árvore. O Senhor já tinha falado comigo. Mas ela foi tão dócil. Ela me deu. Até descascou. Isso fica por minha conta. Mas foi insinuante e eu comi. Mas foi a mulher que tu me deste. E o Senhor agora pergunta à mulher, e o que aconteceu? E ela passou para a serpente. E aqui, nessas questões aqui, que foram levantadas, nós estamos, ora como advogados e ora como juízes. E como auto-advogados, e como juízes acusando o outro. Gostaria que minha mulher se arrumasse mais. Meu marido é muito grosseiro. De noite vem querer fazer amor, isso me deixa muito triste. Normalmente o homem é criado pela mãe e não pelo pai. Homem criado pela mãe não tem pinto. O pinto pertence a ela. E existe aí uma dominação. E quando a Bíblia diz lá atrás, deixará o homem seu pai e sua mãe, grande parte do problema dos papéis que nós não exercemos é que nós não deixamos pai e mãe. Nós viemos para o casamento carregando a renca. Ele pode estar morando lá no Amazonas, mas está vivendo lá no Rio Grande do Sul. E hoje vive muito mais rapidamente, porque vive com FaceTime, com WhatsApp. Mas este não é o grande problema. O grande problema é a memória. O pai e a mãe não podem ser desprezados, mas têm que ser abandonados. Deixará. Aquele modelo não serve. Ele serviu para, como aquelas andaimes para a construção do prédio, e depois de construído o prédio, a gente tira os andaimes. Não é desprezo para com eles, é muito apreço para tudo que eles fizeram, mas não pode repetir as mesmas cenas. Aqui nesses diálogos nós vemos muitas vezes simplesmente os apitos de uma cultura que a gente aprende na casa. Nossa, mulher fala demais. Repete, trepete, pentapete. Seja mais objetiva. Esse aqui é também meu, viu? É que repete é pouco demais. A coisa fica numa lenga-lenga, que a Bíblia chama isto. A Bíblia não usa essa linguagem moderna, ela chama isso de goteira em casa de meia água. Você sabe o que é casa de meia água? Só tem um lado, não tem para onde você fugir, a goteira está aí, ó, poque. São figuras muito preciosas que a gente nem sabe, mas fica aquela coisa, tec. Você sabe qual é
pior sistema de tortura é um pingo d'água na cabeça. Você amarra o sujeito, os chineses fazem isso muito bem, amarra o sujeito num lugar onde ele não pode, e tem um pingo d'água cronometrado. Poc. 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 Depois de 1 hora, o cara já fica, e ele fica esperando. Isso é tortura. Tortura, fala, repete, 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 repete. Assustou? Falo, conto nos mínimos detalhes, e nem assim ele ouve, não presta atenção. Falo, ele só pensa em falo. Aquele Duarte, como é o nome dele? Cláudio Duarte, ele fala que a cabeça do homem e a cabeça da mulher são totalmente diferentes. Um é caixinha e o outro é desencapado. Pois é, os filhos desencapados. O homem só fala uma coisa de cada vez, só entende uma coisa de cada vez, e tem uma caixa que ele... É a caixa do nada. Quando ele vê televisão, ele não está vendo televisão. Ele está lá no nada. São dois seres diferentes, mas são dois seres que precisam de uma terceira pessoa para poder haver a coordenação. Senão, vai virar o tempo todo uma disputa. Vai virar uma guerra. Tem um texto nas Escrituras que eu gostaria que você abrisse. Primeira Coríntios, capítulo 11, verso 3. Antigamente, a água aqui se servia em copo de vidro. Quem não chora não mama. É mais saudável, mais elegante. Primeira Coríntios 6:3. 11:3. Será que tem alguém que lê? Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todos os homens, e o homem o cabeça da mulher, Deus o cabeça de Cristo. Esse texto, o apóstolo Paulo coloca
o ordenamento cósmico. Ele diz que Cristo é o cabeça de todo homem. Que o homem é o cabeça da mulher. E que Deus é o cabeça de Cristo. Agora, se você reparar para Deus e Cristo, eles são um. Jesus disse, eu e o Pai somos um. E que toda esta relação é uma relação afetiva, amorosa, não de poder, de dominação, de governo despótico, mas de intimidade. A quem eu respeito, a quem eu reverencio, eu tenho admiração, eu tenho relacionamento de intimidade. É uma questão, assim, de interação. Esse cabeça, Cristo, cabeça do homem, não é que Cristo é o cabeça do homem para mandar no homem. Cristo, cabeça do homem, andou com 12 terrivelmente rebeldes, traidores, falsos, briguentos. Estavam preocupados era em sentar à direita e à esquerda. O que estavam preocupados era em quem seria o boss. Saul. O chefe, o comandante, quem é que iria ficar no lugar dele depois que Jesus sumisse? Essa era a preocupação deles. Ficavam discutindo no meio do caminho. E Jesus pega uma toalha, pega uma bacia e se acocora e vai lavar pé. Modelo é este. Mas nós queremos o modelo da importância. Quem é o marido nessa casa? Eu trago dinheiro. Você acha que dinheiro resolve tudo? Tem uma comparação aí feita com duas famílias, uma de um milionário americano e outra de Jonathan Edwards, um missionário, um pregador. E eles estudaram estes dois homens de 1700 para cá. Isso surgiu aqui na cabeça agora, eu não trouxe os dados, mas eles estudaram esses dois homens, o Murdoch e o John Edwards. Daquela família do ricaço, tem não sei quantos assassinos, não sei quantos ladrões, não sei quantos suicidas, não sei quantos, só tem tranqueira. Da família do Jonathan Edwards, tem não sei quantos que foram pastores, tem não sei quantos que foram professores, tem não sei quantos que foram políticos, tem um que foi presidente da República, ou vice-presidente da República, não teve um para a cadeia, não teve um assassino. Qual foi a diferença? Foi um D. Um tinha dinheiro, o outro tinha Deus. Foi isso que fez a diferença.
Agora, o que tem acontecido com os nossos casamentos? Eu acho que a liberação da mulher trouxe algumas vantagens. Trouxe muitas desvantagens. Mas trouxe uma reflexão, que é a maior coparticipação dos maridos no processo. Eu hoje vejo o marido limpando bunda de criança, que no meu tempo não tinha. Até hoje eu penso em limpar o meu neto. O estômago vira de cabeça para baixo. Mas isso é parte de uma cultura de ficar de braços cruzados recebendo tudo. Então estas palavras que foram aqui colocadas, não é, de marido e mulher, isto reflete a grande luta que tem. Agora, na Trindade isso não tem, e Jesus não tem isso com os seus discípulos, e ele diz que o marido é o cabeça da mulher, mas não quer dizer que o marido é o comandante da casa. Quer dizer que o marido é o modelo do relacionamento. Não há nenhum lugar na Bíblia que diz que a mulher é cabeça. E muito menos que a mulher é pescoço. Porque tem umas piadinhas sem graça, que diz que o marido é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. É ela que vira o marido para onde ele quer. E é isso que tem sido feito de estrago. Porque os dois foram feitos para ser coajudadores. Uma ajudadora que lhe seja idêntica. E para mim, essa figura que o Rubem Alves fez foi a melhor que eu já vi até hoje. Frescobol e tênis. É a melhor figura que eu já vi até hoje de um casamento, de uma relação. E você sabe o que é jogar tênis, tem regra, tem campo, tem juiz, tem bola fora, tem bola dentro, tem que ganhar um e perder o outro. Agora, frescobol, jogo que começou em Copacabana, na década de 50, entre dois playboys, ou entre duas playgirls, entre dois jogadores que ficavam na praia de Copacabana com uma raquete na mão, uma bola, e brincavam, pá, pá, pá. No final iam tomar banho, cansados, suados, divertindo. Quem ganhou? Os dois. Quem perdeu? Ninguém. Estão competindo? Não. Viktor Frankl, que foi um judeu, que foi para os campos de concentração. Campo de concentração. Ele disse: eu perdi tudo. Eu perdi a roupa. Eu perdi a família. Eu perdi a mulher. Eu perdi tudo, menos a liberdade de escolher. E a esperança. Por isso que o material dele é uma busca de sentido da vida, esperança. A gente precisa saber que a obra de Jesus Cristo é nos tirar do centro. Quando a gente fala muito de novo nascimento, não é para falar de teoria de novo nascimento.
Não é para falar de religiosidade. Novo nascimento é uma obra de Deus que é do alto. Nós nascemos da terra e somos terrenos, mas nós precisamos nascer do alto. E nascer do alto é ter aquilo que Jesus veio fazer em nós, tirar nós de nós e colocar Ele em nós. O que nós cantamos aqui, o que o Júlio nos trouxe aqui, em quase todos estes cânticos, é não mais eu, mas Cristo. Que é o único que pode fazer com que os papéis e as funções relacionais se tornem funções significativas, com todos os nossos defeitos de terra. Onde nós vamos reconhecer os nossos erros, pedir perdão, onde nós vamos tentar outra vez, e outra vez, e outra vez. Um rapaz procurou um pastor americano e disse: eu comecei a olhar para aquela moça, nós começamos a namorar, é uma moça muito preciosa, ela é uma moça piedosa, mas eu perdi a tesão por ela. E o pastor disse: eu queria que você olhasse para 3 lugares. Primeiro, eu queria que você tirasse a roupa e olhasse no espelho. Se contemple no espelho, pelado. Depois eu queria que você contemplasse o seu caráter. E depois você contemplasse as Escrituras. Eu sugiro você ler simplesmente o livro de Provérbios. E façam uma leitura de 4 vezes só de Provérbios. Agora, você ficar 15 minutos na frente do espelho, se vendo nu, ou você se enxerga como Narciso, ou você vai se enxergar como Dionísio. Narciso é a figura da idealização. Tão lindo, tão maravilhoso, que morre afogado no espelho d'água. E Dionísio é o buchão, é o Papai Noel, é o velho bêbado, barrigudo. Olha, as minhas memórias são ainda muito tempo de Alain Delon. Vocês nem sabem quem foi Alain Delon. Além de longe, o protótipo da beleza apolínea da década de 60, o Brad Pitt, que a Jolie não suportou mais. Não foi ele que pediu o divórcio, foi ela. Que não aguentou mais a fealdade interior dele, não a beleza externa. Quando esse pastor, Tim Keller, mandou que aquele cara ficasse nu diante do espelho, é para ele perceber que Dionísio cresce. Dionísio fica pançudo. Mesmo fazendo a sua ginástica toda, seu Hélio. E ele é quase um fisiculturista. Quase. É um cara que tem um corpo lindo, esbelto. Mas Dionísio está ali, com a sua cervejinha,
Nós nunca somos Apolo, por melhor que sejamos. E se formos Apolo, vamos morrer afogado no Narciso, na autoadoração. E isto fica para a dona Maura cuidar dos psicopatas que nunca se enxergam como são. Só se enxergam como, no máximo, vítimas, mas eles também não se vitimizam, só fazem a coisa costurar para destruir. Agora, os papéis precisam ser exercidos. Qual é o papel de um homem e qual é o papel da mulher? Vamos ver aqui. O que a mulher espera do homem, o que o homem espera da mulher? Vamos arrancar. Vamos tirar essas tripas. E quando a gente mexe em tripa, a gente mexe também em bosta. O pior é isto. Tem muita gente que não gosta de dobradinha por causa do cheiro. Mas bem feita é bom demais. É só saber fazer. Ó. Vamos ver se a gente faz uma dobradinha hoje aqui. O que é o papel do homem e o que é o papel da mulher? Ah, sim. Então ele mandou olhar para a pessoa pelada, mandou olhar para o caráter. Como é difícil olhar meu caráter. Existe uma janela. Maura, eu vou tentar fazer. Se tiver errado, você me ajuda. Braulio, amado da minha alma. Trabalha, Braulio. Ó, Braulio, você não estava aqui, mas porque você estava trabalhando, foi isso? Não. Você não está parecendo mais o dentista que você é. Pronto. Eu estou dizendo que ele não está parecendo mais o dentista que ele é, que é perfeccionista. Aqui estou eu, aqui está tu. Esta parte de mim, este ser meu, alguém pode pegar o WhatsApp não, o Google e procurar janela de Johari e vamos botar o, hein? Aberto. Este eu aqui, eu vejo, você vê. Esse é o que eu me mostro. E você enxerga também. Este aqui é o eu secreto. Tu vês? Não. Eu vejo. Não. Os outros não. Então se eu estou aqui e não é eu. Eu vejo, eu conheço, mas os outros não conhecem. Então é esse aqui. Aí é eu sei. Aqui embaixo é eu secreto. São as coisas que eu conheço de mim, mas os outros não sabem que isso acontece. Mas se tu está aqui e eu estou aqui, Em cima sou eu. Aqui o tu são os outros. sim. Mas essa linha aqui não está fechada? O eu secreto. E agora? Aberto, cego, secreto e o desconhecido.
Vem cá, Maura, vou explicar aqui. Conhecido pelos outros e desconhecido pelos outros. Deixa ela como professora explicar esse negócio aqui. Hein? Pode. Aqui é o que eu conheço de mim, eu. Microfone. Põe no meio. Deixa eu pôr no meio. Eu tenho que botar você aqui. Aqui, ó. Ali, ó. Fica sem dormir, você aqui. Eu vou ficar aqui perto por causa da gravação. Aqui em cima é o que eu conheço de mim. Aqui sou eu e o que eu conheço de mim. Aqui é o que eu não conheço de mim. Aqui na lateral, em cima, é o que os outros conhecem de mim. E embaixo é o que os outros não conhecem de mim. Então, nós podemos fazer assim. Aqui, eu conheço. Aqui eu não conheço. Aqui as pessoas conhecem. E aqui embaixo as pessoas não conhecem. O que acontece? Pode. O que acontece? As coisas que eu conheço de mim E que os outros que eu me revelam. me revelo, os outros conhecem também. Esse é o eu aberto, é o eu que nós mostramos para as pessoas. Mas nem tudo que eu conheço de mim, eu quero que as pessoas vejam. Então, isso se torna um eu, algumas características minhas que ficam secretas. Ficam só comigo. Eu conheço, eu sei quem eu sou. Mas eu não revelo isso para os outros. Uma outra forma de nós nos relacionarmos é, nem tudo que eu faço eu conheço, eu tenho clareza disso na minha vida. Mas os outros veem isso em mim. Muitas coisas nós nem imaginamos que os outros pensam da gente. Então aí é o eu cego. Porque os outros veem. E eu, em relação àquilo, sou completamente cega, eu não sei. E por último, nós vamos ter o que é o desconhecido. Aquilo que não é claro para mim, e os outros também não enxergam. E aí nós temos também uma série de questões da nossa vida que são totalmente desconhecidas. Muitas vezes a gente se vê frente a algumas situações que a gente não consegue entender porque agimos daquela forma. E os outros também não conseguem entender por que nós tivemos aquela reação. São as 4 formas de nós nos colocarmos para os outros e os outros nos enxergarem. Então, nem sempre quando nós agimos de uma determinada forma, os outros estão entendendo daquela maneira o que nós fazemos. Onde se revela esse desconhecido em cada indivíduo? Pois é, eu ia falar isso, o Salmo 19, que o salmista levanta... 139, né? Não, Salmo 19. Não vamos brigar agora pelo Salmo não, porque é o Salmo 19. Que os dois têm assuntos, mas o outro diz, sonda-me, ó Deus. E esse aqui, o Salmo 19, ele fala uma questão. Quem pode entender os seus próprios defeitos, as suas próprias faltas, os seus próprios, as suas próprias... a palavra no original tem um sentido, inadequações. Quem pode entender? Aí ele vai dizer assim, expurga-me tu. Expurgar é botar para fora, purgante, pureza, limpeza. Expurga-me tu dos que me são ocultos, dos que me são desconhecidos. E ele vai dizer a coisa
mais preciosa e da soberba. Guarda o teu servo, para que ela não se assenhoreie de mim. E da soberba me liberta, para que ela não seja a minha senhora, a minha dominadora, a minha déspota. A soberba, que é o filho primogênito do capeta. A soberba, que é o que faz preceder a queda. Então, o salmista vai levantar essa questão do desconhecido. Existem testes, por exemplo, tudo que nós vemos, a nossa memória guarda. Tudo. Mas nem tudo nós lembramos. Você pega uma pessoa e leva dentro de uma sala que tem 1000 objetos diferentes. Tem computador, tem... como é que chama isso? Data show, tem iPad, tem 1000 coisas diferentes. Deixa essa pessoa meia hora lá vendo. Fica vendo. Vê tudo. Ok? Pega essa pessoa depois, diz assim, o que você viu lá? Aquelas memórias chamadas memórias vulcânicas, elas conseguem lembrar até 50%. Uma hora depois. Passa 2 horas, vai diminuindo. Passa 3 horas, vai diminuindo. Bota o cara numa hipnose. Ele repete todos. Porque o homem tem a capacidade de fazer um gravador num iPad, num iPhone. Você tem aqui uma função de gravar. Você chega, vai fazer uma entrevista, você põe lá, sai tudo e grava. Muito mais são os neurônios. A capacidade neuronial, um neurônio tem mais capacidade de gravar do que um neurônio, do que esse iPhone. E nós temos mais de 10 bilhões de neurônios. Só para dar uma coisa, a mente humana é um pouco menor do que Deus. Porque Deus fez o homem um pouco menor do que ele, de glória e de honra o coroou. Hoje, por causa desses bichos, nossa memória está diminuindo. Em 1910, para um aluno entrar na Universidade de Harvard, ele tinha que fazer uma operação de cabeça de 40 algarismos multiplicado por 3 algarismos de cabeça. Nas escolas piagerianas de 1700 e 1800, o cara tinha que recitar os Lusíadas de cor. Ele tinha que recitar estou falando de Portugal, mas ele tinha que recitar Homero de cor. Ele tinha que recitar Dante de Alighieri de cor. Eles tinham uma memória, desenvolvia-se memória. Hoje ninguém tem memória, não sabe mais multiplicar 3 mais 3. Pois é, multiplicar 3 mais 3, porque a mulher vai... Você sabe como é que foi? A senhora, quanto é que custa esse saquinho de farinha? 3. Mas eu vendo 2 por 5. A senhora vende 3 por 10? Por 10 não dá.
Mas 1 é 3, a senhora vende 2 por 10, por 5. A senhora não me faz 3 por 10? Aí complica. A mandioca está cara. E a Dilma ainda foi botar o preço da mandioca. Não dá. Mas isso não é a coisa da simplicidade, não. A gente vai comprar em qualquer loja, aqui em Londrina, ele só me dá o troco se a continha... O meu filho, nós estávamos perdidos no interior do Piauí, numa cidade chamada Morro da Cabeça no Tempo. Você imagina o que é isto? Nós estávamos numa situação difícil e o meu filho foi comprar uma Coca-Cola. R$3 custava a Coca-Cola. Ele deu 5. A moça... Mas isto é fruto de uma cultura petista. Porque a cultura petista é uma cultura da esquerda. E o esquerdismo é uma doença do homem. Vocês podem estudar isso aí agora, a torta e a direita. Não é uma coisa normal. Por isso que Jesus nunca mandou jogar a rede para o lado esquerdo, sempre para o lado direito. Não, é no mínimo curioso. Pode estudar isso. E agora, a questão é o seguinte, você vai e faz na cabeça da pessoa, ó, nós temos aqui um funilzão, isso aqui não é uma camisinha. Porque também era terrível. Aqui é o nosso consciente. Aqui é o nosso subconsciente. E esse buracão todo é o nosso inconsciente. Consciente, sub e in. Mas tudo está gravado em nós. Por isso que os sonhos vêm de noite, a gente sonha cada coisa que nunca pensei nisso. Mano, você teve com isso, você passou por isso, você esteve naquela coisa. Esse mundão de coisa aqui está determinando a nossa maneira de ser. A cultura que nós aprendemos dos nossos pais, dos nossos avós. E a coisa é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Antigamente tinha pessoas que tinham umas visões, que ele via umas coisas do passado e dizia é reencarnação. Estudos mais recentes, eu vi um trabalho do Dr. Antônio Damasio, um médico que escreveu um dos livros dele, foi O Erro de Descartes. O outro livro dele, muito interessante, é sobre o pensamento de Spinoza. E ele faz umas análises sobre os conhecimentos que nós temos ainda muito incipiente das lembranças celulares, do que está no nosso, como os nossos antepassados vivem em nós. Na década de 90, um russo, eu cito isso num dos livrinhos nossos, Muito Além do Jardim, um russo deu uma batida num carro e aí teve um problema, foi para o hospital, ficou 40 dias, 50 dias em coma. Quando ele voltou do estado comatoso, ele estava falando alemão. Ele nunca morou na Alemanha, ele nunca tinha ouvido alemão. Como é que ele está falando alemão? Só que eles foram estudar que o alemão dele era arcaico.
E agora? Foram estudar, o bisavô dele era alemão, veio para a Rússia. Era um alemão daquele tempo. Diga, Cristina. O que nós sabemos, doutor, eu li uma entrevista faz poucos dias atrás do doutor Francis Collins, que foi o cara que fez o estudo do projeto Genoma. Ele disse assim, o que nós sabemos de célula é tão pouco que não dá para afirmar nada. Lembrança celular Você acha que tudo que passa por nós e não vai para o nosso filho? O doutor Damasio diz que, por exemplo, uma mãe que está na guerra com um filho na barriga, passando todas as aflições daquela guerra, toda a sua bioquímica que passa pela criança vai trazer a memória bioquímica daquela criança pelo resto da vida. Ele vai se lembrar daqueles momentos tenebrosos. Dr. Mendes é um psiquiatra americano, conta a história de uma jovem recém-casada. Todo recém-casado é meloso, é jeitoso. E naquela noite, essa moça lá em lua de mel, tem um sonho de um gato pardo, cinza, de olho verde, que avançou no seu pescoço, e o gato unhava, e veio alguém por trás, pegou no rabo do gato e bateu com o gato na parede, esmigalhou a cabeça do gato, os olhos do gato saíram, e ela acorda gritando, apavorada, e o marido fresco. Marido fresco é fresco. Ele levantou, não, querida, não tem nada. Você só disse na lua de mel. Não tem nada, querida, você foi um pesadelo. Não, minha garganta tá. Aí ele vai lá, pega um espelho, traz o espelho, mostra, olha. Ela diz, está doendo, está sangrando. Não está sangrando, não tem nada. Mas no outro dia, ela pega o telefone, liga para a mãe lá no outro estado. Mãe, aconteceu isso, isso, isso. A mãe diz, mas esse gato existe. Eu estava grávida de você de 6 meses quando esse gato me atacou. Seu tio pegou no rabo do gato, meteu o gato na parede, do jeito que ela descreveu. Mas espera aí, eu estou olhando o Márcio aqui. Eu tenho uma imagem que vem da física, luz, chegou até o meu globo ocular, mas dali para frente eu tenho uma questão química, que vai até o meu cérebro. Aí estou dizendo é bobagem, professor? Então ele disse que não. Então eu estou acreditando. Então aquela imagem bioquímica vai até o meu cérebro e transforma isto numa imagem, que eu reconheço. É um negócio maravilhoso. Eu tenho um amigo lá em Campinas que é oculista. Ele disse, Glênio, o olho tem memória e o olho é um espetáculo. Se alguém fala do cérebro, devia conhecer o olho. E aí eu consigo dizer que é o Márcio. Mas isso é físico, é químico, é biológico. E você acha que tudo que passa com uma criança não passa com a mãe, não passa com a criança? E nós temos aí muitas coisas que nós nem sabemos.
Por isso, quando eu ouço uma pessoa, quando eu ouço alguém falar de uma pessoa, a história de uma pessoa, eu estou ouvindo, eu estou dizendo, e o que está por trás? Senhor, eu preciso ter misericórdia com essa pessoa, porque eu não sei o que está acontecendo ali. Eu não sei desses fatos que estão ocultos. Ela não sabe. Ela não sabe. Mas Deus sabe. Por isso que um casamento tem que ter a terceira pessoa. Sem Jesus Cristo no casamento, ele fica um troço. Pode ir. Mas é pesado, é adoecedor. Quais são os papéis? Rapidinho, que já o tempo acabou. Provedor. Provedor. O homem é provedor. Ok? É rapidinho. Então ele botou aqui provedor. O papel do marido. Ser cabeça significa ser responsável geral da família. Buscar ajuda. Ser provedor. O que mais? Hein? Protetor. Ó, mulher não pode viver sem homem. Mesmo que ela queira manipular, ela não aguenta viver sem homem. Ela tem que ter um negócio. O cara diz assim, eu vim aqui para fazer uma coisa assim. Ela diz, deixa meu marido chegar que eu vou contar para ele. Ela precisa disso. E isso foi Deus que botou nela. Você sabe que até hoje eu não achei uma tradução que me satisfizesse. Mas Deus disse que o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Eu não acho que a palavra dominará seja uma boa tradução. Eu acho mais que ele te dirigirá. Mulher sem direção é um perigo. Que nem caminhão na banguela. E mulher na direção é outro perigo. Assim disse o Maurício, né? E mulher na direção é outro perigo. Engraçadinho. Hã? Não faz não, né? O marido é o representante de Jesus para a família. Ele expressa o caráter de Jesus com a sua modo de ser de Jesus. É isso que faz. Não usar de sua autoridade para impor sobre a família os seus próprios caprichos. Aqui sou eu que mando. Eu vou parar, porque o meu horário já acabou, mas eu vou só contar uma história e depois a história aconteceu aqui, pertinho de nós, em Presidente Prudente. Um pai, dono de uma empresa, desses senhores de engenho antigo, um donatário de capitania hereditária, um daqueles coronéis. Ele virou crente. E quando o sujeito vira crente, é um perigo. Não é quando Deus o converte, é quando ele se converte. O homem que se converte é um perigo sério. Aí, aquele homem reuniu a família, mulher, filhos, noras, genro. Daqui para frente, isso é década de 70. O filho, cabelão aqui, calça boca de sino. Vocês nem sabem o que é isso. Esse pastorzinho chegou aqui em Londrina desse jeito.
Mini saia. Não. A mulher veio de mini saia. E vou dizer mais uma coisa. Tinha uma turma que vinha da igreja presbiteriana para ver a mulher do pastor Glenn de mini saia, porque as pernas dela eram bonitas. Que mulher bonita é essa daí, viu? E vinha a turma de moços para ver as pernas dela. Porque quando o sujeito, quando ele é contido, quando ele é reprimido, quando o sexo é feito de uma forma repressiva, vira isso que virou. Eu nunca andei de roupa na frente dos meus filhos, andava pelado, tomava banho, eles me viam nus. Nenhum tem tara. Você não vê tara com índio, filho de índio. Nudez não é pecado. Pecado é você fingir que é o que você não é. Eu agora me perdi. Sim, aí o cara... O cara, o alemão é o seu avô, rapaz. É a minha idade, rapaz. Aí ele chegou, reuniu a família e foi botar regra. Porque a religião, ela é própria, ela não funciona sem regra, sem campo. Aí ele chegou e disse, aqui nessa casa agora todo mundo vai se santificar. Todo mundo vai se santificar. E o padrão da santificação era ele. Você, Júnior, vai cortar esse cabelo amanhã. Isso era de noite. Ô, sua filha, vai botar saia abaixo do joelho. Uma moça que se preza, não pode ficar usando mini saia. E ele foi derriçando a foice para tudo quanto era lado. Até chegar na nora. A nora era a secretária da empresa. Ela tinha os dados preferenciais. E quando ele mandou que ela ia fazer tais e tais coisas, ela virou e disse, o senhor também vai se santificar. Porque a empresa, ela fatura tanto, isso é declarado tanto, e o senhor sonega tanto, e o senhor tem caixa 2, e nós todos vamos nos santificar segundo os seus padrões. E o senhor também vai se santificar. Vocês vivam a vida como vocês bem quiserem. É assim que funciona esta maldição do diabo. Mas a vida de Cristo não é isto. A vida de Cristo é Cristo vivendo em nós. E Ele tem que tirar a gente do comando para que os papéis sejam exercidos. Depois a gente fala mais. Os papéis sejam exercidos não por obrigação, não por interesse, não por medo, não por culpa, mas que os papéis sejam exercidos pelo amor e com prazer. E isso só o Espírito de Deus pode fazer em nós. Aquelas coisinhas menores assim, a gente vai sobre os papéis, o papel da mulher. Hoje nós temos muita mulher querendo mandar e muito homem frustrado. Essas coisas precisam ser consertadas e ajudadas. Porque a cultura mudou. Mas o ser humano continua sendo o mesmo carente. Ontem eu dei um abraço na Su, ela vinha com o Hélio, e ela deu um abraço, ela disse assim, eu estou carente. Eu digo, todos nós somos carentes, Su. Todos nós. Nós vamos gastar um tempo aí agora, depois,
em abraçar um ao outro. Foi feito umas técnicas, uns momentos de fazer a mão ali, mas nós precisamos nos abraçar e ficar quieto, sem ficar... que às vezes fica contando história, abraçado, contando história. Só abraçar. Ficar quietinho ali, sentir o coração do outro, o calor do rosto, o fulegar. Fica quieto. Fiquei tão edificado com aquela irmã, já estão com 80 anos, ele disse, eu fiquei lembrando do meu tempo de namoro. Que coisa preciosa. Depois de ter andado tanto tempo, com tantas histórias de toco cortados, dizer assim, lembrei do meu tempo de namoro, que coisa mais linda! Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.